O PSDB na onda da renovação é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E eu entrevisto José Aníbal, tucano histórico de extensa trajetória política, com atuação de destaque no Legislativo Nacional e Estadual e também na administração pública do Estado de São Paulo. José Aníbal é suplente do senador José Serra. Obrigada, Zé Aníbal, por estar conosco. Bom, você tem uma história de sucesso em corridas eleitorais, mas dessa vez não deu. Você foi candidato a deputado federal e não foi eleito. Como é que você está, Zé Aníbal? Política você ganha e perde, né? Boa noite, prazer estar aqui com você. Eu fiquei surpreso? Não muito, porque na medida que eu fiz uma campanha todo o tempo muito junto com o nosso candidato a presidente, Geraldo Alckmin. Em nenhum momento eu tive dúvidas que o Geraldo Alckmin era o melhor candidato a presidente da República e eu tenho certeza que as pessoas, com o passar do tempo, vão perceber isso. Mas, enfim, foi a escolha. As pessoas querem resposta rápida para os desafios que não são pequenos. Vamos ver como elas virão. Eu me mantive todo o tempo junto com o nosso candidato a presidente e também, como ele caiu na intenção de voto, eu caí junto, não é? E considero isso normal da política. Isso leva a um desânimo de querer pendurar chuteiras ou, ao contrário, estimula a ir à luta? O meu pai dizia que esse negócio de política é coisa como de garimpeiro, né? Você chega em casa e fala, não quero mais. Dali a pouco você ouve falar que tem um garimpo novo, você corre para lá, né? A política não adianta. Daí, olha o que já foi comentado hoje aqui no jornal, não é? As coisas com relação à constituição do Ministério. Ainda não entramos na questão de fundo, é o que vai fazer. Isso não agora ficou é composição claro de equipe e estruturação. etc. E algumas indicações sobre o que pretende fazer, né? Eu acho, Maria Lídia, que o Brasil está batido pela crise, né? 4 anos eu vim nessa campanha. Muita pobreza. Aumentou a pobreza em São Paulo. São Paulo, que é uma cidade, né, de oportunidades, tem tantos serviços, tantas oportunidades, já não tem tanto. Porque tudo anda mais devagar, muitos comércios fechados, serviços e tal. Todo mundo está querendo que as coisas andem, né? E esse desejo que motivou tantos eleitores em soluções que são, aparentemente, soluções meio fortes, contundentes, miraculosas, esse desejo pode se realizar ou pode não se realizar. Eu torço, no que depender de mim, para que o governo faça aquilo que é necessário para que o país volte a crescer, emprego e renda, o que mais nós precisamos hoje. Bom, mas eu queria falar um pouco sobre o PSDB. E outro dia aqui no Jornal da Gazeta eu perguntei ao cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor da Unesp, e perguntei a ele se a vitória de João Dória foi a gota que salva o PSDB. Sabe o que ele respondeu? Ele falou, não, é o prego no caixão do PSDB. O PSDB se tornou um cadáver político insepulto? Só na cabeça desse cientista político. O PSDB tem uma história enorme, Maria Lídia. O PSDB é um partido contemporâneo, nós defendemos as reformas. Nós fizemos reformas. Nós criamos estabilidade na economia, nova moeda. Está aí até hoje. Infelizmente, o Brasil entrou numa crise até porque foram feridos os fundamentos que hoje todo o país adota. E o resultado disso é que nós estamos de novo com uma questão fiscal grave, ou seja, o Brasil gasta muito mais do que arrecada, não pode, né? Ainda bem que controlou a inflação e que o câmbio está funcionando, mas é preciso voltar lá atrás, de novo. O partido continua defendendo a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política, não é? Uma sociedade cada vez mais tolerante, pacífica e não atritada. Mas o partido... Isso são os temas da atualidade, contemporâneos.
O partido elegeu 3 governadores, o governador do Rio Grande do Sul, mais novo do Brasil, reelegeu o governador do Mato Grosso do Sul, o Azambuja, e elegeu o Dória aqui. Então, e o Dória em São Paulo, ele é PSDB, ele é social-democrata, porque no dia da vitória, João Dória fez questão de mandar um recado. Eu não sei se só para os tucanos ou para a população também, quando ele disse que ele era PSDB, que ele era filiado desde 2001, que chamando a atenção que ele não é um político de ocasião. Embora, aí eu pergunto, ele é um social-democrático? E faço essa pergunta, por quê? Porque ele apoiou publicamente, antes até do partido ter se manifestado, Jair Bolsonaro. Então eu pergunto, João Dória é PSDB ou é PSL? Olha, essa pergunta tem que ser feita a ele, né? Não, mas você, como um tucano histórico, pode analisar. Ele está no PSDB, eu não acompanhei a posição dele. Eu não votei no Bolsonaro. Eu acompanhei a posição do PSDB. Nós não vamos votar nem num nem no outro. E isso é uma posição. Isso não é uma falta de posição, é posição. Nós achamos que essas 2 soluções não são boas para o Brasil. Agora, venceu um. Nós não vamos ficar fazendo cama de gato para que ele dê errado. Mas no seu partido, a eleição de João Dória significa que aqueles chamados cabeças pretas, os tucanos mais jovens, que andaram se insurgindo com pareceres e posições tomadas por tucanos mais históricos, mais antigos, como você próprio. Eu pergunto, é um novo momento no partido? Vocês históricos estão sendo relegados a um segundo plano? Maria, olha, eu acho primeiro essa história dos cabeças pretas uma invencionice. Porque você tem gente, o Eduardo Leite, não, mas houve, que isso, a moçada lá na Câmara. Não, tudo bem, lá na Câmara, e o que resultou? Não é? Você veja o nosso governador do Rio Grande do Sul, ele tem 33 anos. Deu uma entrevista hoje na Folha, muito objetiva, defendendo o que eu defendo todos. A maioria de nós está defendendo. O PSDB precisa passar por um processo de revitalização. E como isso deve acontecer? Tem que fazer congresso, tem que fazer debate. Nós temos que nos dar um tempo aí de alguns meses, debater, agregar. Nós elegemos um senador em Alagoas, o Rodrigo Cunha, que é uma figura que você vai ouvir falar muito ainda. Ele é jovem, filho da deputada Ceci Cunha, que foi assassinada em 98 por um bandido, que era o seu suplente, que matou a deputada para poder assumir. O Rodrigo se elegeu, em primeiro lugar, senador em Alagoas. É um garoto que tem a cabeça muito aberta para o que precisa ser feito no Brasil, as reformas, as mudanças, o Brasil crescer. Como ele, tem vários. Tem alguns que têm cabelo branco, tem outros que têm cabelo preto, mas o PSDB contemporâneo é o PSDB que vai sobreviver, identificado com reformas, fazer o Brasil crescer e ter uma sociedade que vive melhor. Bom, já vi que você já viu o seu novo garimpo. Muito boa sorte. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Luciana.